Saudação tricolor aos tricolores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Quem vos fala é Kercher e eu estou novamente acompanhado do meu grande amigo Charão. E hoje, no 8º episódio do podcast Imortal 1903, faremos uma análise completa do elenco principal do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Charão, sem mais delongas, vamos ao tema. Fala, Kercher, tudo bem contigo? Cara, hoje nós vamos fazer uma análise sobre o atual elenco do Grêmio, como tu comentou, citando posição por posição, as carências e as coisas boas que nós temos no nosso elenco hoje. Nós vamos começar pelo sistema defensivo, né? Tratando dos goleiros, zagueiros e laterais. Nestes setores, eu vejo que o Grêmio está bem servido na maioria dos seus atletas. Nós temos no gol Vanderlei, Paulo Vitor, Júlio César e Breno. Na zaga, nós temos Jeromel, Kahneman, David Braz, Paulo Miranda, Tonhão, o Rodrigues, Marcelo Oliveira e o menino Juan. E nas laterais, nós temos Cortez, Diego Barbosa, Guilherme Guedes, Orejuela, Victor Ferraz e Léo Gomes. São bons jogadores, Kercher. Eu acho que no gol nós temos alguns problemas desde a saída do nosso ídolo Marcelo Groy. Então, o Júlio César foi a reposição logo que o Groy saiu, e isso é um grande problema. O Paulo Vitor assumiu a titularidade, começou bem e depois oscilou muito e foi prejudicial na campanha da Libertadores e da Copa do Brasil ano passado. E o Vanderlei chegou esse ano, fez algumas boas atuações, mas também tem sido um goleiro bastante instável. Ele tem boas atuações e más atuações, como foi na derrota para a equipe do Fortaleza. Porém, Kercher, na zaga e nas laterais, eu vejo bons jogadores. O problema são as lesões, e daí a gente entra na questão do condicionamento físico da nossa equipe. Porque nós temos Jeromel e Kahneman, que são dois ídolos do tricolor. David Braz é sim um bom zagueiro. O Paulo Miranda também é um bom zagueiro, só que o Paulo Miranda passa lesionado. A gente nunca tem o Paulo Miranda à disposição. Todo mundo lembra como foi a partida contra o River Plate lá em 2018. Tonhão é um menino, ou é um menino, está subindo agora, e o Marcelo Oliveira está no tricolor ainda muito mais por gratidão pelas temporadas de 2015, 2016, do que qualquer outra coisa. E na lateral, Kercher, eu não tenho muito o que reclamar. O problema são as escolhas e as lesões, porque o Léo Gomes está parado há um ano, o Vitor Ferraz entra, volta a jogar e já se lesiona novamente. A gente teve ele parado por um mês, voltou, jogou 2, 3, 4 jogos e já lesionou. O Guilherme Guedes estourou muito bem após a volta do futebol e já lesionou, e acho que está há 2 meses parado. E aí tem a questão das escolhas. O Diogo Barbosa acabou de chegar e o Renato segue apostando nas últimas partidas no Cortez, que faz uma temporada catastrófica, sendo que o Diogo Barbosa estava treinando no Palmeiras e jogando. E o Orejuela é o titular da posição no momento, até porque vem jogando bem, tem feito mais partidas boas do que ruins, e o Vitor Ferraz e o Léo Gomes estão lesionados. Então eu acho que a gente está bem servido na zaga e nas laterais. O grande problema hoje, na minha concepção, é as lesões. E isso é algo que a gente está batendo na tecla há um bom tempo, né, Kercher? Muito bem colocado o teu exemplo sobre o jogo do Paulo Miranda contra o River Plate, acabou prejudicando a lesão dele. Eu acredito que no que tange a elenco, não existe nenhum problema no Grêmio. Eu acredito que o problema é físico e questão de falhas, né? Uma questão de treino, uma questão de atenção. Mas você tem o Vanderlei, que é um goleiro que, no âmbito brasileiro, é um goleiro muito bem conceituado. Nós temos Jeromel, temos Kahneman, temos o David Braz, que apesar que eu estou começando a ficar com o pé atrás com o David Braz, agora que ele está sendo titular, porque uma coisa é tu entrar no jogo como reserva e outra coisa é tu começar como titular. E começando como titular, ele não está indo bem. Eu vejo ele como um zagueiro muito reclamão, um zagueiro que está fazendo muitas caras e bocas para a câmera e esquecendo de jogar futebol.
E nas laterais nós temos esse problema de escolhas, né? E problema de lesão. Eu não estaria começando com o Cortez, eu já estaria com o Diogo Barbosa como titular há uns 2 jogos, acho que 2 jogos não, mas na última partida contra a Católica eu já teria começado com ele como titular. Nós temos Vitor Ferraz, temos o Orejuela, então eu acredito que o problema não é elenco, o problema é falta de atenção e sobram lesões, Charão. Com certeza, Kercher. Até porque, se for pensar, o Grêmio nunca teve, desde que a gente começou a voltar a vencer títulos, a gente nunca teve tantas opções nessas posições, Kercher. Nós temos muitos zagueiros hoje, nós temos muitos laterais e jogadores de qualidade, jogadores qualificados, jogadores que jogariam em muitas equipes do futebol brasileiro. Então, o grande problema hoje são as lesões. E isso se deve, novamente, à questão da parte física, que é precária, né? A gente já citou no pós-jogo contra a equipe da Universidade Católica que os nossos melhores jogadores estão lesionados. Então, isso é um problema bastante grave e que, acredito eu, vai seguir nos dificultando ao longo desta temporada, onde nós teremos jogos a cada 3 dias. E agora nós vamos para o meio de campo e o ataque. Aqui, Kercher, eu acredito que, diferente do sistema defensivo, nós temos carências. E para mim, a principal carência do Grêmio hoje é um volante marcador. Desde a saída do Jailson, nós não temos um jogador qualificado nessa posição. Eu cito isso há um bom tempo, porque o Rômulo foi a reposição do Jailson. E o Rômulo não conseguiu desempenhar nada no Grêmio. E o Michel, todo mundo sabe os graves problemas de lesão que ele tem desde que chegou no Grêmio. Embora ele tenha feito um bom 2017, foi muito importante no Tri da América, o Michel se lesiona muito. Tanto que ele foi para o Fortaleza, já voltou para o Grêmio e, se eu não me engano, ele está se recuperando no clube hoje. Acho que deve voltar só na temporada de 2021. É complicado quando tu fala no meio-campo. Eu acredito que falta um jogador para passar a bola como passava o Arthur. Eu acredito que até mesmo falta um jogador para fazer o serviço sujo que o Ramiro fazia. Então, eu não vejo isso como algo que esteja bom no clube. Nós realmente temos uma carência na volância, Charão. Sim, Kercher, eu concordo. E a questão dos volantes ele é muito importante, porque foi nos volantes que o Grêmio construiu aquele futebol envolvente ao longo das temporadas de 2016 e 2017. Todo mundo lembra do Arthur, do Wallace, do Michael em fase boa. Então é uma posição extremamente importante da equipe e que o Grêmio hoje perdeu. O Grêmio está instável nessa posição dos volantes e da meia cancha. Nós temos o Lucas Araújo, que eu iria citar, Kercher, que é um garoto que tem surgido muito bem na base, que já está com 21 anos e que não recebe oportunidades, sendo que essa é uma posição que o Grêmio tem muitos problemas. E aí nós temos o meio de campo, Jean-Pierre, Isaac, Robinho, Patrick e Tassiano. Tassiano não tem condições de jogar no Grêmio. O Patrick recebeu algumas oportunidades ao longo dessa temporada e não conseguiu desempenhar um bom futebol. E já foi sacado. O Robinho recém chegou e eu não sei o que ele pode acrescentar para o Grêmio, Kercher. E aí nós temos GPR e Isaac. Eu não vejo o Isaac como meio armador. Eu vejo o Isaac como um jogador jogando mais à frente, como segundo atacante, como centroavante, mas não como meio. Ele está jogando nessa posição porque o Jean-Pierre está sempre lesionado. Te volta a questão das lesões. O Grêmio tem jogadores qualificados, tem carências também. Mas o maior problema do Grêmio hoje não é o elenco, é a questão do condicionamento físico. Pela falta de um bom condicionamento físico, a gente não treina com intensidade. É meio óbvio, a gente não está lá para ver, obviamente. Mas é bastante óbvio que o Grêmio não consegue treinar com intensidade. Porque o Grêmio, se não treina com intensidade, não vai jogar com intensidade. Hoje, penso eu que se chega um Roger da vida, um Kudê, um Thiago Nunes, um treinador que tem esse estilo de treino mais intenso, vai estourar todo mundo. Os jogadores do Grêmio não conseguem jogar, não conseguem ser intensos, porque realmente tu vê que nós estamos tendo muitos problemas na parte física. Então, nós temos carências, por exemplo, eu queria ter um jogador tão qualificado quanto o GPR para suprir a falta dele numa necessidade, né, para poder armar bem a equipe, para poder controlar o meio de campo, ser a cabeça pensante, né.
E eu não sei se o Isaac consegue fazer isso, eu acho que o Robinho não vai conseguir desempenhar essa função. Daí nós somos dependentes do Michael, o Michael está sempre lesionado, o Matheus vem numa decadência técnica, mas são jogadores que têm qualidade. Dá para esperar mais. Só que daí está nos complicando é realmente essa questão, né? Não é só o trabalho estar ruim do Renato na montagem da equipe, na questão dos treinos. Eu acho que é um problema muito maior, né? E a parte física ela é primordial. Novamente, vem as questões das lesões. Nós temos 6 atacantes de ponta hoje no elenco. O nosso melhor está lesionado, que é o PP. O Everton e o Luiz Fernando, outros 2 jogadores, vieram para ser a reposição do Everton Cebolinha, um dos maiores craques da nossa história. Um jogador genial que muitas alegrias deu para o tricolor. O Guilherme Azevedo é um menino e o Ferreira é um menino e estão surgindo agora. E nós temos o Alisson, que é um bom jogador, mas não consegue marcar. E embora ele seja, na minha concepção, o nosso melhor jogador nos últimos 3, 4, 5 jogos, ele é um atacante ineficiente na principal função do ataque, que é marcar gols. Então, o Alisson Kercher, embora tenha ajudado bastante, ele consegue render mais quando tu tem um jogador mais eficiente ofensivamente no outro lado, como é o PP, como era o Everton. E aí nós temos um centroavante só. E aqui, Kercher, é um problema absurdo do Grêmio. Porque o nosso atacante, nosso centroavante, o Diego Souza, tem 36 anos. Já marcou muitos gols no ano. Tudo bem, ótimo. Só que esses gols vieram no gauchão. E o Diego Souza, pela idade, é bastante claro isso, está no final de carreira. Ele tem problemas com o peso. Você percebe que normalmente ele parece estar um pouco acima do peso, ele não tem muita mobilidade, ele é um cara mais estático lá na frente, você vê que ele não ajuda muito na marcação, embora seja um cara muito inteligente na área. Só que você não pode depender apenas de um centroavante no elenco numa temporada tão pesada como essa. E aí vem as questões da direção, questão do trabalho do departamento de futebol, porque o Paulo Luz, há algumas semanas, deu uma entrevista citando que o Grêmio faria uma contratação bombástica, que ninguém estava citando esse jogo na imprensa, e não veio ninguém até agora. E o Grêmio segue apenas com o Diego Souza no ataque. O Diego Souza está jogando todos os jogos. Vai ter que jogar domingo contra a equipe do Palmeiras, vai ter que jogar o Grenal, e esperamos que ele não estoure. Porque se isso acontecer, a gente não tem um jogador para repor a posição de centroavante. Então eu acho, Kercher, que o elenco do Grêmio tem montado na atual temporada, mas tem condições de melhorar. Porém, para melhorar, nós precisamos que o Renato consiga fazer melhor seu trabalho e, principalmente, que o Grêmio comece a melhorar fisicamente. Porque, como eu já havia citado, se eu se eu tiver que colocar um treinador hoje, cara, isso é bizarro. Isso é triste falar. Eu não colocaria um treinador que treina intensamente. Porque um cara que chegar hoje e dar trabalhos intensos como o Roger dava lá em 2015, como eu acredito que o Renato dava em 2016, 2017, no auge do Grêmio atual, vai estourar todo mundo. Porque se a gente não joga intensamente, é porque a gente não treina intensamente. E se a gente tem tantas lesões treinando sem intensidade, imagina com um treinador que cobra o tempo todo mobilidade, velocidade entre os jogadores. É bastante complicado, Kercher, a gente precisa mudar esses setores o quanto antes, só que no meio da temporada é algo bastante assustador, porque a gente sabe, o trabalho precisa ter uma sequência, ele precisa começar bem para terminar bem. E a gente está com erro em cima de erro. Então, imagina, volta um Rogerinho, por exemplo, agora, que fez um bom trabalho no Grêmio, embora muita gente reclamasse por causa das lesões. Será que vai dar certo no meio da temporada? É bastante complicado. Então a gente está numa sinuca de bico, né? Tu espera mudanças,
mas tu também pensa que essas mudanças podem não surtir muito efeito porque o trabalho já está muito esculhambado. Então, eu vou passando a bola para te finalizar o podcast, Kercher, comentando sobre nossos jogadores nessas posições. Esperamos mudanças, né? Mas as próprias mudanças são por causa do trabalho mal feito até o momento. Eu acredito que o elenco do Grêmio é um bom elenco, mas um bom elenco não continuará sendo bom enquanto estiver lesionado, enquanto não conseguir jogar com intensidade. Eu acredito que a nossa única carência é no setor da volância, né? Porque nós não temos um volante marcador como era Jailson, nós não temos um cara com uma qualidade de passe extrema como era o Arthur, nós não temos um cara para fazer o serviço sujo do Ramiro, mas apesar destas coisas não tão boas, o elenco do Grêmio no papel é muito bom e tem condições de apresentar muito mais do que vem apresentando. E nós esperamos que esses problemas físicos, esses problemas de intensidade sejam resolvidos para que o nosso tricolor volte a ser vencedor e encante a nossa torcida. Um forte abraço para quem escutou até o final, sigam nos acompanhando e dá-lhe Grêmio.